As leis de Newton fundamentam a base da mecânica clássica. São um conjunto de 3 leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton, no ano de 1687, em sua obra de 3 volumes intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Um dos principais legados deixados por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos. A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Juntas, as 3 leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele encontra-se em equilíbrio estático ou dinâmico. Ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante e em linha reta. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido abaixo. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei de inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Por exemplo, ao pisar no acelerador do carro, o motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência que seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. A segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de forças ou como princípio fundamental da dinâmica, traduzida de sua forma original, é apresentada abaixo. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. A terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, ação, recebemos desse corpo a mesma força, reação, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentido oposto. O enunciado original da terceira lei de Newton encontra-se traduzido abaixo. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa lei permite-nos entender que, para que surja uma força, é necessário que 2 corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo.
Outra informação contida no enunciado da terceira lei de Newton indica que os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Assim, se produzirmos uma força direcionada para baixo sobre um corpo, receberemos dele uma força de reação direcionada para cima. Por exemplo, se estivermos usando patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compras, seremos empurrados para trás, em decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas dos patins e o piso.